dizer, Deus, porque Tu és Deus que fala conosco. Tu sondas os nossos pensamentos, Tu conheces o nosso coração. Ó Deus, absolutamente tudo da nossa vida está diante da Tua presença. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor levanta homens consagrados a Ti para pregar a Tua palavra. Eu quero Te pedir, Pai, que nessa noite o Neymar seja a boca do Senhor a falar aos nossos corações. Queria, Deus, pregue a Tua palavra, ó Deus, querido, com o poder do Teu Espírito Santo, e que seja fiel, Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado, Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma honra estarmos aqui diante do Senhor, amém? Trazemos aqui a mensagem de Deus e uma grande responsabilidade também para nós, né? Nós estamos aqui para honrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas. No capítulo 15, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Estou em pé. Amém? Então vamos lá. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os seus haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agarrou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Podemos assentar. Irmãos, esse texto é um texto bastante maravilhoso, e o pastor disse assim: olha, eu precisava da sua ajuda nesta noite, né? Nos pegou meio de surpresa, né? Mas eu falei: meu Deus, o que nós vamos falar hoje? Aí me veio a ideia da ceia. Hoje é uma noite especial, uma noite de ceia. É a noite onde a congregação está toda reunida, os santos estão aqui reunidos para aqui cumprirmos uma ordenança do Senhor, que é a ceia do Senhor. É um momento especial para a nossa vida, para aqueles que são crentes, para aqueles que vivem na presença do Senhor. E eu comecei a pensar: quantas pessoas estão longe dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas já experimentaram das grandezas de Deus, dos milagres de Deus, das provisões de Deus, e hoje já não estão mais na casa de Deus? E é uma coisa para nós pararmos um pouquinho e refletirmos. E um
dos fatos muito importantes nesse capítulo 15 é que Jesus, ele estava com homens pecadores, homens que não tinham uma vida com ele, e ali os fariseus que estavam junto a ele estavam questionando o fato de Jesus estar ali comendo, o fato de Jesus estar ali vivendo com eles. E aí Jesus vem trazer essa parábola. São 3 parábolas, as 2 primeiras estão no capítulo 15 e a outra está no capítulo 16 de Lucas. Depois você pode ler na sua casa. Mas esta parábola se deu por causa do versículo 1 e o segundo versículo do capítulo 15 diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que o Senhor ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com os pecadores, ele se importa com aqueles que choram, com aqueles que estão desanimados, com aqueles que estão de alguma forma passando por alguma necessidade, por alguma pessoa que talvez esteve junto do caminho do Senhor, hoje não está mais no caminho do Senhor. E para compreender isso, ele ensinava sobre parábolas. O que era parábola? Era uma história, uma alegoria que ele contava, que tinha uma verdade, que tinha um grande ensinamento, que tinha uma grande verdade contida naquela parábola. Era uma maneira mais fácil das pessoas compreender aquilo que ele estava dizendo. E essa parábola, ela vem nos falar sobre os estágios na vida do filho pródigo. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos meditar um pouquinho nesta noite. Porque se nós analisarmos um pouquinho sobre todos esses estágios, nós vamos ver que esses estágios, eles deparam também com momentos da nossa vida, com fatos sobre a nossa vida. E nós precisamos reconhecer isso, porque disso depende a nossa vida com Deus, disso depende a nossa vida com o Senhor. Disso depende a nossa vida com o Senhor em diversas formas da nossa vida. E um deles está aqui no versículo 11 ao versículo 13, que ele diz assim: continuou um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E eles repartiram os haveres. E passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quem aqui tem 2 filhos? Muitos, né? Se eu perguntar, eu também tenho 2. Nenhum filho é igual ao outro. Nenhum filho é igual ao outro. Nenhum filho é igual ao outro. Da mesma forma, nós temos Deus, que tem filhos que não são uns como os outros. E esse homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço entrou-se naquele estágio que nós chamamos de estágio de egoísmo, de rebeldia, de autossuficiência, aquele momento que, principalmente os jovens, dizem assim: olha, eu tenho certa idade, eu já não preciso mais dos conselhos do meu pai, eu não preciso mais dos conselhos da minha mãe, eu não preciso mais do conselho de ninguém, eu posso viver a minha própria vida. É um estágio perigoso. Olha aí os jovens, aqui estava agora há pouco a diretoria da juventude da igreja, e nós temos diversos jovens aqui, temos crianças, adolescentes que estão passando para a idade de juventude, e fica um conselho: cuidado com este momento, cuidado com essas escolhas, porque este jovem diz assim: olha, eu quero tudo que é meu, eu quero agora a minha própria vida, eu quero agora passear, agora eu quero viver a minha maneira, eu quero viver ao meu modo, eu quero viver com os meus pensamentos. E aquele homem, ele tinha muita riqueza, pela parábola que o Senhor nos diz, era muito rico, tinha muitas posses, muitos bens, e ele diz assim: olha, pai, eu quero viver a vida, eu quero curtir minha vida, eu quero sair um pouco aqui desse convívio, eu quero conhecer um pouco do mundo lá fora, quero viajar, quero gastar, quero usufruir daquilo que é posse minha, que é meu dinheiro, que é meu direito. E diz-nos a palavra do Senhor que o pai pegou e deu essa parte ao filho. Era isso que ele queria. Era isso que ele queria. E esse filho pegou e saiu e foi viver dissolutamente, ou seja, de maneira sem precedentes,
de maneira sem nenhum controle. E esse é um estágio bastante perigoso. Muitas vezes isso acontece dentro da igreja também. Às vezes a pessoa está tantos anos na casa do Senhor, e ela diz assim: olha, eu vou começar eu não estou contente com as coisas que têm acontecido, eu não estou contente com a vida que eu tenho vivido, não tenho tido o crescimento que eu tenho esperado, eu vou começar vou buscar outros rumos, vou buscar outros conhecimentos, vou buscar outros pastos, né? Nós sempre falamos isso, os outros pastos. Vou pular a cerca, vou dar uma voltinha por aí. Irmãos, é um estágio perigoso. Esse jovem, ele entrou nesse estágio porque ele pensava que ele era autossuficiente. Ele achava que ele podia viver a sua própria maneira. Ele não escutou os conselhos do seu pai, porque com certeza, ele não nos diz isso, mas com certeza seu pai poderia ter aconselhado. Jesus não deixou isso explícito, né? Mas por ser uma parábola, Jesus poderia ter dito assim: olha, ele foi lá, o pai o aconselhou e disse que para ele não ir fazer isso, não sair por aí. E quantas vezes a gente vê isso também dentro da casa de Deus? Com certeza muitas pessoas já vieram até o pastor e disseram: pastor, olha, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar. E com certeza o pastor diz, conversa, aconselha e fala, né, e mostra. Muitas vezes o jovem é assim. Nós trabalhamos com pessoas assim, pessoas que muitas vezes tentam viver a sua própria vida e tentam viver a sua maneira. E é um estágio perigoso, porque é um estágio que ele diz assim: olha, eu consigo viver sozinho, eu vou agora prosseguir sozinho. Foi o que aconteceu com esse jovem. E ele foi para uma terra distante. Uma terra distante. Viver de maneira pecaminosa. E é o primeiro estágio que nós devemos compreender aqui dentro desta parábola. É o momento que nós nos rebelamos até contra Deus. O momento que nós pensamos que nós podemos caminhar sozinhos. Nós não precisamos ir na igreja. Hoje mesmo nós tivemos um estudo muito maravilhoso sobre a doutrina da igreja. Os irmãos de quarta-feira vão estudar. É muito maravilhoso mesmo. Talvez dentro da teologia sistemática, uma das coisas, um dos estudos mais maravilhosos, o papel da igreja, a importância da igreja. E ali nós vamos, os irmãos vão decorrer sobre diversos assuntos, e nós falamos isso. Quantas pessoas deixam a casa de Deus? Quantas pessoas têm talentos, têm dons, têm algo que o Senhor tem colocado em suas mãos e elas querem viver a sua própria vida? Ao invés de usar esses talentos, esses dons para a honra e para a glória do Senhor, elas tentam usar esses talentos, esses dons para engrandecer-se ou para a sua própria glória. E essa parábola nos mostra esse primeiro fato. O segundo estágio, capítulo 14, versículo 14 e até o versículo 16, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a uns cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sabe esse estágio? É o que nós chamamos de estágio de humilhação. Irmãos, eu conheço pessoas que já foram riquíssimas e hoje não tem nada. E uma coisa é você não ter nada e um dia você ser rico. Você valoriza aquilo que você tem. Uma coisa é você ser rico e você não valorizar aquilo que você tem e perder. É uma grande humilhação. E a palavra nos mostra esse estágio, então o estágio da humilhação. Ele foi viver ali em uma terra e houve uma grande fome, ou seja, uma grande miséria, e ele desejava até, como uma humilhação, comer da comida dos porcos. E é um outro estágio perigoso, porque a pessoa ela vive na sua autossuficiência e depois ela cai no estágio de humilhação.
Ela é humilhada diante da sociedade, é humilhada diante das pessoas, ela é humilhada diante das circunstâncias. Por quê? Porque lá no passado ela não soube valorizar aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Lá no passado ela não valorizou aquilo que Deus tinha colocado com ela. Ela deixou que o egoísmo e a rebeldia viessem tomar conta da sua vida, e agora ela vai para o estágio de humilhação. Ela passa a viver de forma humilhada. É um estágio muito triste. Muito triste. E talvez aqui dentro daquele contexto era uma das coisas mais tristes. Era o momento que aquele homem ele desejava comer até da comida dos porcos. Desejava qualquer coisa. Diante da fome e da necessidade, qualquer coisa era aceitável. Ele aceitava. E assim muitas vezes somos nós, diante da nossa própria escolha, da nossa escolha de servirmos a Deus de qualquer maneira, nós passamos por um estágio de humilhação. O estágio de humilhação, somos humilhados, somos forçados a aceitar qualquer coisa que nos sobrevém. Então nós precisamos refletir sobre isso, sobre a nossa vida com Deus. Este jovem diz, olha, eu vou agora pegar tudo que eu tenho e vou viver da minha maneira. E agora ele é humilhado. Quantas pessoas vivem de forma humilhada? Quantas pessoas já tiveram tudo e hoje não tem nada? Quantas pessoas já tiveram coisas boas dadas por Deus? Algo que o Senhor colocou em suas mãos e hoje já não tem mais aquilo. Porque um dia foram rebeldes. Nós lembremos, irmãos, quando Moisés tirou o povo do Egito para a terra prometida, o que os impediu de entrar na terra prometida foi a rebeldia daquele povo. A rebeldia é um pecado terrível diante de Deus. E muitas vezes Deus coloca muitas coisas em nossas mãos e nós somos rebeldes quando nós não aceitamos. E aí nós passamos por um estágio de humilhação. Nós somos humilhados perante a sociedade, perante os homens, perante todas as circunstâncias. Como esse jovem. Perdeu tudo que ele tinha, gastou tudo, não soube valorizar o que ele tinha, e agora ele vai lá e deseja comer com os porcos. Viver entre os animais. Teve um homem na Bíblia, que a Bíblia cita, ele viveu assim. Foi um rei chamado Nabucodonosor. Ele não glorificou a Deus, Deus o colocou para viver entre os animais. Então tomemos bastante cuidado, para nós não perdermos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas há algo bom acontecendo aqui, versículo 17 ao versículo 19. Diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e hei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa situação difícil levou ele a refletir. E ele começa a refletir e ele diz: olha, algo está errado na minha vida. Algo está errado na minha vida. Eu vou me levantar, eu vou voltar para o meu pai. Aqui é um estágio de mudança, né? Aqui nos diz: caindo em si. É o início de arrependimento. É o momento que a pessoa ela diz assim: olha, eu estou vendo que eu estou no caminho errado. Sabe aquele ditado que diz assim: antes tarde do que nunca? Antes tarde do que nunca é uma verdade. Em certas circunstâncias da nossa vida é uma verdade. Esse jovem que ainda em si diz: olha, os empregados do meu pai têm comida, eles têm onde reclinar a sua cabeça, eles têm o que comer, e eu estou aqui passando fome, passando necessidade. Eu vou voltar, eu vou voltar ao meu pai, vou voltar ao meu lar. Irmãos, muitas vezes nós precisamos parar em meio à nossa caminhada de rebeldia e nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Nos arrependermos diante do Senhor, como este jovem. Essa condição de extrema dificuldade o levou ao arrependimento.
Às vezes, eu gosto muito de uma mensagem do pastor Hernandes, que ele diz que as lutas, as provações de Deus, elas são pedagógicas. Ou seja, elas nos ensinam. E muitas vezes nós passamos por momentos terríveis na nossa vida, até o momento que nós reconhecemos o nosso erro e nós voltamos para a casa do Pai. Nós reconhecemos a nossa rebeldia e nós agora damos um passo para trás e dizemos assim: olha, vamos voltar, não vamos continuar. Nós caímos em si, é um estágio muito importante, é o momento que você diz assim: olha, eu estou errado. Isso é importante, porque muitas pessoas elas continuam seguindo o seu caminho, até o ponto delas morrerem, sem terem tempo de voltar para trás. Esse jovem, que nos diz a palavra, ele ainda teve tempo, ele voltou, ele diz assim: olha, eu vou voltar para o meu pai. Lá os trabalhadores do meu pai, eles têm comida, eles têm algo que pode saciar a fome, então eu vou para lá. E às vezes Deus permite que muitas circunstâncias aconteçam na nossa vida, para que nós possamos reconhecer que nós estamos vivendo de maneira rebelde diante de Deus e que precisamos retornar. Precisamos nos humilhar. E a Bíblia diz que aqueles que serão humilhados, eles serão exaltados. Amém? A menos que nós possamos nos humilhar diante de Deus. Versículo 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. Levantando-se foi para o seu pai. Não adianta só arrependimento, né? Tem que ter um estágio na ação. Nós temos que ter ação. Há muitas pessoas que têm muitos desejos no seu coração, mas não têm ação. Há muitas pessoas que dizem: olha, eu queria tanto fazer alguma coisa para Deus, queria tanto voltar e me reconciliar com o meu irmão, né? Queria tanto voltar e poder cantar novamente na casa de Deus. Queria tanto voltar a pregar como eu pregava. Queria tanto voltar a ensinar como eu ensinava. Mas não pode ficar só no desejo, no arrependimento. Tem que ter ação. Nos diz a palavra do Senhor que ele levantou-se e foi ter com seu pai. Nós precisamos agir. Talvez essa seja a noite tão importante para a sua vida, a vida que você se levanta diante do Senhor e diz assim: olha, eu vou voltar para os caminhos do Senhor, vou voltar para o Pai, vou voltar novamente ao meu convívio com a casa de Deus, vou voltar novamente ao meu estágio vivendo para o Senhor, porque aqui eu tenho paz, aqui eu tenho alegria, aqui eu tenho regozijo. Este homem reconheceu isso e agora ele tem um estado de ação. Ele diz assim: eu vou voltar. Então não adianta só reconhecermos, é preciso que nós também demos o nosso passo de mudança. Um pecador que está a meio caminho na estrada da salvação, quando volta a cair em si, ou ele volta em si, ele agora vem para os braços do Pai. O versículo 20 e o 21 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Compadecido. Estava com o seu coração compadecido. Estava com o seu coração ali, num estado de compaixão. E ele volta-se para o Pai. Ele volta-se para o Senhor. Ele vem até Deus. Ele vem até o seu Pai, para que ali o seu Pai possa o receber. E diz-nos a palavra do Senhor, que ele reconheceu e disse assim: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E uma vez envolvido em seus braços paternais, os pecados do pecador arrependido já não são mais recomputados. Deus despeja o passado dentro do esquecimento. Deus despeja o passado dentro do esquecimento. Dentro do esquecimento. Então ele volta-se, ele sente compaixão, ele reconhece o seu erro, reconhece que ele pecou, reconhece que ele estava longe de Deus. Isso é importante. O pecador precisa reconhecer isso.
Nós, quando estamos longe de Deus, precisamos reconhecer isso. O casal, muitas vezes em sua vida, no seu dia a dia, precisa reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que nós pecamos. Então essa palavra, Jesus estava ali mostrando aqueles fariseus. Estava ali ensinando para eles, dizendo assim: olha, da mesma forma que o Pai, Ele se compadece, da mesma forma que um homem, ele pode tomar rumos para si, e o Pai o receber, da mesma forma eu posso receber o pecador. Amém? Mesmo que todo mundo nos abandone, o Senhor jamais nos abandona. Jamais o Senhor vai nos lançar fora. E o versículo 22 diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? É um estado de restituição. É o momento que Deus nos dá tudo aquilo que nós perdemos. E o Pai aqui restitui a este filho tudo aquilo que um dia foi dele. O Pai o recebe. Aqui o texto, no final do versículo 24, diz assim: começaram a regozijar-se. Houve uma grande alegria naquela família. Houve uma grande alegria entre todos aqueles que ali estavam. Por quê? Porque o filho perdido voltou. O filho perdido volta para a casa do Pai. Como há alegria quando nós recebemos uma bênção de Deus. Como há alegria quando nós estamos longe do Senhor e nós nos achegamos à casa de Deus. Quando há alegria quando nós recebemos um perdão pelos pecados da nossa vida. Como há alegria quando um filho, ele vai e abandona, e ele sai dos caminhos do seu pai ali, ele vive a sua própria vida e volta. É uma alegria que não tem uma descrição. Não consegue se descrever, na verdade, essa alegria. Eu estava uma vez ouvindo uma autobiografia do pastor Billy Graham, e ele disse que uma coisa que entristeceu muito o coração dele foi quando o filho dele, ele tem 2 filhos, tem um filho, e o filho dele disse: olha, pai, eu quero viver a minha vida, eu quero seguir a minha vida. E ele pensou-se nessa mensagem. E ele deixou o filho dele foi-se embora, comprou uma moto e foi viajar o mundo. Foi conhecer o mundo. Foi viver no rock, foi viver em diversas partes. E com o passar dos anos, depois o filho dele voltou. E ele disse que depois da salvação foi a maior alegria que ele como pai teve. De ver o seu filho voltando para os braços do Pai. Para os braços do Pai e o caminho do Senhor. Amém? Então, irmãos, o Senhor se regozija quando há arrependimento. O Senhor se compadece. Aqui nos diz a palavra do Senhor que o Pai o recebeu e diz assim: ó, trazei-lhe uma sandália, trazei-lhe as vestes, olha, os seus trapos foram tirados dele, foi-lhe dada a melhor túnica, o símbolo da veste de justiça que o pecador arrependido recebe de Deus. Depois diz assim: pondo-lhe um anel no dedo. O anel era o símbolo de confiança e de autoridade. Então o filho novamente recebe do pai o símbolo de confiança e de autoridade. E as sandálias, o versículo 24 diz assim, a parte final do versículo 22 diz assim: e sandálias dos pés. As sandálias adornavam os pés nus. Só os membros da família usavam calçados. Os escravos andavam descalços. Então ele estava dizendo novamente: olha, meu filho voltou. Eu mudei a veste dele. Era uma veste feia. Então agora ele tem uma veste de justiça. Ele tem agora um anel que simboliza autoridade. Ele tem autoridade. E depois ele diz assim: olha, esse meu filho agora está calçado. Ele tem sandálias nos pés. É dessa forma que Deus faz com a nossa vida. Quando nós nos arrependemos e nós voltemos para Deus, o Senhor coloca em nós uma nova veste. O Senhor coloca em nós um anel da sua aliança. E o Senhor nos calça para o Evangelho da paz. Amém? O Senhor começa a tratar-nos de uma maneira diferente.
Ele começa a fazer algo diferente na nossa vida. Quem sabe esta é a noite que Deus quer fazer algo diferente na sua vida? Quem sabe este é o momento que Deus está te chamando novamente a você se reconciliar, uma noite tão especial, uma noite de comemoração, uma noite que nós relembramos um fato tão importante que foi ali a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas faltas. Isso só é possível quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Isso é possível quando nós nos chegamos aos braços do Pai, quando nós estamos junto a Ele. Amém? Então, irmãos, eu queria que você, nesta noite, pudesse guardar essa simples mensagem no seu coração. O quanto Deus te ama. O quanto Deus te ama. E você, mesmo passando por esses momentos difíceis em que você se afasta de Deus, você diz, olha, vou viver a minha vida. E jovens também diz assim, olha, não vou ouvir os conselhos do meu pai, vou viver a minha própria vida. Talvez essa seja a noite que Deus está dizendo a você, olha, volte-se para o Pai. O dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. O dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Como muitos dizem, talvez Deus está ali com a nossa senha, para nos levar para Ele, a gente não sabe. O dia de amanhã pertence a Ele. E quantas pessoas partiram ou partirão para um lugar terrível, que a Bíblia declara como um lago de fogo e enxofre, um lugar de tormento por toda a eternidade. A nossa mente é muito vaga, muito pequena, nós não temos noção nenhuma do que é a eternidade. Nós não temos noção nenhuma. Tanto é que a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Nós pensamos nisso, depois de Jesus aqui, nós estamos com nem 3 dias ainda ter passado, ao tempo de Deus. Mas Deus é eterno. E a eternidade está no coração de Deus. Esse filho voltou. O Senhor, o Pai, o recebeu. Deu a ele novamente vestes. Deu a ele novamente o anel. Deu a ele novamente o calçado. E nos diz a palavra do Senhor, no versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Houve uma grande alegria entre aquela família novamente. Houve uma grande alegria daquele pai de ver o seu filho retornando. Houve uma grande alegria. Da mesma forma, quando nós nos voltamos para Deus, há uma grande alegria no céu. O Senhor se alegra quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele. Amém? Vamos colocar em pé. Quer passar, pastor? Tranquilo? Eu gostaria de fazer uma apelo a você nesta noite. Você que está afastado, você que está longe do caminho do Senhor, você que reconhece nesta noite que Deus tem falado ao seu coração, não tenha vergonha. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e pudesse vir aqui na frente. Bem? O pastor está nos pedindo isso, está nos autorizando a fazer isso. Bem?